Vamos começar, deixa eu ver, pelo braço aqui. Então vou fazer aquele mesmo esquema, vou jogar tudo pra cima. Ó, vou fazer esse braço primeiro. Qual é a parte que está encostando nele, né? O torso, ele vai se conectar ao torso, né? Que tem essa parte do bíceps. Então, se eu olhar de perto e fizer assim, ó, eu vejo que não está encostando, não está encaixando, tá vendo? O braço está atravessando. Até se eu ligar a transparência, eu vejo que o braço está lá dentro, né? Então, como que eu faço para resolver isso? Eu posso dar um boolean no torso, usando o braço como volume negativo. Lembra disso? Então, por exemplo, ó, vou deixar visível só o torso e o braço. Ligo o live boolean e coloco o braço como volume negativo. Olha que legal, como estava antes, né, e como vai ficar. Vai ser extraído exatamente o volume do braço, desse braço aqui, né? Esse braço, no torso, e vai gerar um encaixe perfeito. Só que eu poderia fazer isso um por um, só que vai demorar um pouco mais, né? Como eu já sei exatamente as partes que vão encaixar no torso, eu vou fazer um boolean com tudo ao mesmo tempo. Tudo que está encostando no torso. Quer ver, ó? O que encosta aqui no torso? Essa mão, então eu já vou jogar ela lá para cima. A perna aqui também, né, que vai encaixar. Vou jogar ela lá para cima. O que mais? As caveiras, né, parece que elas encostam um pouco no torso também. Então vou pegar, vou jogar elas lá para cima. A ombreira também, né? Vou jogar lá pra cima. E por último a cabeça. Olha lá, a barba não encosta no torso. O machado não encosta, né? O chão não encosta, então só essa. Então, ó, joguei a cabeça lá pra cima. Deixar tudo invisível aqui, só as partes que eu quero, ó. Então, lembra, a parte que a gente quer deixar positiva, a gente deixa acima de todas. Então o torso está acima de todas. Vou selecionar a segunda bolinha aqui para todas as subtools. E vou ligar o Live Boolean. Agora sim, ó. O ZBrush vai fazer os cálculos para deixar o torso já cortado com encaixes perfeitos. Mas quando a gente faz isso, a gente às vezes a gente encontra alguns probleminhas. Por exemplo, aqui, ó, esse buraco aqui, se eu ligar e desligar, eu vejo que a barba está tocando um pouco do torso dele. O que não é muito bom, né? Porque, pô, imagina, se não encaixar perfeito ali vai ficar meio estranho. Então, eu vou selecionar a barba aqui. Tô vendo ali onde está encostando mais ou menos, ó. Eu vou vir aqui com o Trim Dynamic e vou dar uma parada aqui na barba do orc. Dou um Smooth. Vamos ver se continua ainda. Ligo aqui o Live Boolean. Ó, ainda tá. Essa parte aqui, ó. Então eu vou cavar um pouco mais. Ou eu posso vir com o Live Boolean em tempo real, com o Move mesmo. Lembrar de desligar o Backface Mask. Eu vou clicar aqui com o Alt selecionado e arrastar para cima, ó. Eu tô arrastando a barba sem ver. Se a gente deixar o polyframe aqui, a gente vai ver, ó. Olha que legal. Vou deixar no solo para você ver o que aconteceu, ó. Deu um move na barba. Então é muito legal isso do Live Boolean, né? A gente consegue fazer umas coisas em tempo real e ver o resultado. Então agora eu já sei que a barba não está encostando, ó. Beleza, resolvi um problema. Outro problema aqui, talvez, seriam as caveirinhas, né? Que tá encostando um pouco na barriga dele, mas nesse caso não tem problema. Nesse caso eu acho que não atrapalha nada. Ó, tô vendo aqui também que o cinto dele tá acabando de um jeito meio estranho, ó. Tá dando umas coisinhas aqui. Deixa eu desligar o Live Boolean pra ver o que tá acontecendo. Ah, aqui, ó. O cinto tá passando por cima da cueca dele, né? Então tá dando um resultado meio estranho. Para resolver isso, eu vou pegar a cueca dele, exatamente nessa área do cinto, e vou alisar ela. Porque eu quero um encaixe mais macio possível. Desse jeito não vai ficar um encaixe muito legal. Então, ó, eu vou com a máscara aqui. Eu vou pegar a máscara laço. Entendeu? Ela laço. Eu vou selecionar mais ou menos aqui a área do cinto, ó. Só para ter uma referência. Na calça, tá vendo? E vou alisar essa parte aqui. Ó, com clay negativo. Com smooth eu vou alisando só essa parte aqui que o cinto encosta. Trim Dynamic para deixar mais planificado. É aquele negócio, né? Daria para cortar desse jeito? Sim. Ficaria legal? Provavelmente não. Quando a gente encaixasse depois de imprimir o 3D, teria que dar muito acabamento, sabe? Não ia ficar muito bacana, não. Vamos ver como ficaria agora, ó.
Live Boolean. Olha lá, já melhorou muito. Olha como que tava. Você lembra como que tava o encaixe antes? Tava todo feio, ó. Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui. Olha lá, tava assim o encaixe, ó. A cueca tava comendo ali o cinto por dentro. Agora, tá lisinho. Mas eu ainda posso abaixar um pouquinho aqui, ó. Agora foi legal. Agora eu acho que o cinto encaixaria sem problema. Então, resolvi esse problema. Vamos ver o que mais que está acontecendo aqui. A cabeça parece que está ok, né? Tá legal. Aqui a tira está comendo um pouquinho do braço dele, ó. A tira do braço. Até se eu apertar aqui. Isso que é legal também. Se a gente clicar onde está sendo feito o buraco, por exemplo. Se eu segurar o Alt e clicar aqui, eu vou estar selecionando a caveirinha. Se eu segurar o Alt e clicar aqui, eu vou estar selecionando o braço. Aí consigo ajustar algumas coisas. Deixa eu pensar o que eu faço aqui. Aqui eu vou selecionar o braço dele. E vou cavar um pouco com Done Standard. Vou dar um espaço maior aqui pro antebraço dele encaixar. E vou dar um Smooth. Acabou. Deixa eu ver. Vou com o Trim Dynamic aqui, dando um acabamentozinho melhor. Tô tentando fazer um encaixe mais suave, para encaixar sem problemas, né? Eu acho que é melhor eu tirar um pouco de volume da tira do braço. Quer ver, ó? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no cinto, ó. Vou selecionar mais ou menos aqui a região que a tira tá colidindo com o antebraço dele, que é essa região aqui. E... ó, vou mascarar aqui mais ou menos. E vou empurrar ela. Pra ela não entrar tanto no braço. Ela tá colidindo muito e isso tá dando um encaixe não muito tranquilo. Tá vendo? Ela tá entrando lá ainda, ó. Eu vou empurrar o braço dele mais pra dentro também. Vou dando um smoothzinho tipo 2 lá pra garantir que vai estar certo. Ó, agora o encaixe já ficou bem melhor. Posso só vir aqui nessa tira e vou dar um smooth aqui, ó. Só nesse encontro, um smoothzinho de leve. E com o Trim Dynamic eu vou pulindo um pouco. Agora tá lisinho ali, não mudou nada visualmente. Mas olha como que o encaixe tá melhor. Antes estava todo... sabe, seria muito difícil encaixar ali. Ia ter que lixar muito. Então, resolvi esse problema. Deixa eu ver se tem outro problema. Lembrando, né, que o importante é entender a lógica do que eu estou fazendo e não imitar meus passos. Pode ser que no seu modelo aí, do jeito que você fez, não deu nenhum desses problemas que eu estou citando aqui. Beleza? Então, assista a aula, entenda e entenda a lógica e verifique se no seu caso aí está rolando algum problema. Aqui, ó, a ombreira está encostando nele. Tá vendo? Ó, se eu ligo aqui, eu vejo essa quinazinha aqui, é a ombreira colidindo. Então, vou pegar um move bem grandão e vou dar um leve movezinho na ombreira, sem deformar ela. Pronto, agora já não está encostando mais. Ela está encostando só aqui, ó, nessa tira de couro. Mas, como essa tira aqui não vai ficar visível, não tem problema. Só que eu quero que essa ombreira encoste no braço dele para ter onde colocar aquele encaixe, né, aquele plug. Porque imagina só, se a ombreira estiver voando, pô, como que ela vai ficar fixa no corpo, né? E se eu simplesmente chegar aqui com ela voando e colocar um plug, por exemplo, para encaixar ela no ombro, como que eu vou ensinar daqui a pouco, dependendo do ângulo que a gente vê, né, se a gente chegar aqui de lado, pode ser que o plug fique visível, isso não é muito bom. Então, o ideal é o quê? O ideal seria colocar algum preenchimento, por exemplo, imagina que o orc aí tem uma pele sensível, né, um ombro sensível, que por baixo dessa placa de metal ele tem um enchimento, né, como se fosse um acolchoado assim, que aí sim esse acolchoado encosta no ombro dele e aqui sim eu vou conseguir colocar um plug que não vai ficar visível. Então é justamente isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar um enchimento aqui dentro para fazer a ombreira encaixar no ombro. E esse enchimento eu vou colocar ele em cima aqui do torso, ó. Deixar tudo invisível aqui, só o torso visível. Vou movendo essa esfera. Vou colocar uma esfera mesmo, porque eu acho que é mais fácil. Mais ou menos aqui. E vou com um move bem grandão assim, ó. Dando um acabamento. Contornando bem, né? Como se fosse realmente uma coisa macia. Aí, para conferir como vai ficar, eu vou ativando aqui a visão da ombreira.
Vou dar uma preenchida aqui. Posso até colocar um leve detalhamento, né, se eu quiser. Como se fosse um tecido, alguma coisa do tipo. Ó, vou dar um Dynamesh aqui. Isso é só uma opção, viu? Você pode fazer qualquer coisa, mas o importante é preencher. Ó, com o Dynamesh eu vou preenchendo aqui. Vou até deixar isso aqui branco, ó. Ativei o pincelzinho pra ver como tá ficando. Eu acho que ficou bacana. Só que eu não quero que pareça que tá atravessando o torso como tá agora. Então, eu vou tentar dar um leve acabamento, assim, uma leve detalhada nesse... Isso aqui. Posso até fazer como se fosse uns pelos, sabe? Como se fosse uma pele de animal. Eu acho que fica legal. Então com o Dynamesh mesmo, ó. Eu vou aumentar aqui a resolução. 384, deixa eu ver. Eu acho que fica legal. E com o Move aqui eu vou fazendo como se fosse uns pelinhos, ó. Acho que vai ficar até bacana isso. Move pequenininho e vou simulando. Mas sem deixar pontas soltas, assim. Eu não quero isso aqui, não. Eu quero tudo bem sólido ao corpo. Então, esses moves que eu tô dando são sempre colados ao corpo. Não, esse aqui ficou fora, não. Tem que rotacionar aqui e fazer colado. Vai pensando em gravidade, né? Eu tô pensando aqui mais ou menos no fluxo que ele segue. Todos em direção ao chão. Aí, tá ficando mais ou menos, ainda tá meio estranho. Mas vou continuar trabalhando aqui. Aqui eu vou pegar o Clay Build-Up e vou fazendo O Clay Build-Up eu acho muito legal pra fazer pelo, ó. Vou fazendo só uns traços assim mesmo, seguindo mais ou menos esse formato. E só onde fica mais visível, né? Não preciso trabalhar em partes que não fiquem invisíveis. O Clay Build-Up bem simples, sem nenhum segredo, sem nenhum carinho. E com ombreira, ó. Já ficou mais legal, né? Tem umas partes ainda um pouco visíveis, então vou fazer o pelo até mais aqui em cima. Só no Clay Build-Up. Assim, isso aqui não vai ficar praticamente nada visível, né? Porque tem a cabeça dele ainda, com a barba e tudo. Olha lá, isso aqui vai ser uma coisa mínima. Só quando a pessoa olhar num ponto de vista assim, exato para aparecer. Mas vai resolver o problema, né, que a gente está tendo do plug. Quer ver, ó? Agora, dessa vez, em vez de deixar só o torso com a ombreira negativa, com Live Boolean... Ó. O que estava antes, eu vou deixar também ativado o olhinho aqui dessa ombreira de pelo nova. Tá vendo que legal? Então agora a gente tem uma boa superfície aqui, ó. Tudo isso aqui que tá azul é onde a ombreira vai estar extraindo volume dessa bola de pelo que a gente colocou no personagem. Beleza? Então isso aqui resolve o nosso problema também. Vamos ver se tem algum outro probleminha aqui. Isso aqui eu tô matando vários coelhos com uma cajadada só. Porque eu poderia ter feito... primeiro o braço, depois o torso, resolve o torso. E funciona também, mas aqui eu já tô fazendo tudo junto. Porque quando der o boolean aqui já resolveu vários e vários problemas. No caso aqui tá legal. Eu vou colocar tudo aqui dentro de uma pasta. Vou jogar tudo aqui. Beleza. Vou salvar antes, né? Só pra garantir. Nessa etapa de corte eu gosto de salvar várias vezes. E vou dar um boolean folder. Ó, às vezes aparece alguma mensagem falando assim, olha, o boolean deu certo, mas pode ter dado errado. O ZBrush às vezes fala isso, principalmente quando é um cálculo que envolve várias subtools mais pesadas. Geralmente realmente deu certo, mas às vezes o seu modelo pode estar com algum buraco que você não está vendo, com alguma coisa errada que não funciona bem. Então, se der alguma mensagem de erro, tenta dar um close rollers em todas as subtools, pode ter alguma coisa que está dando errado, sacou? No caso aqui, deixa eu ver se deu certo. Aí, no caso, funcionou. Tá vendo? O ZBrush às vezes avisa, mas é só para ter certeza, porque no caso aqui, ó, perfeito. Não tem nada lá dentro, ó. Funcionou perfeitinho, ficou show de bola. Então esse recado aí do ZBrush, nem sempre você precisa se preocupar não, beleza? Então esse é o torso novo aí com a pele de urso polar no ombro. Eu acho que vai até ficar legal, né, na pintura aí, pode ser um detalhezinho legal. Feito isso,
Eu vou deletar o torso antigo, que eu não preciso mais dele. E as outras subtools, e a bola de pelo aqui também, eu vou deletar ela. E as outras subtools eu vou colocar elas positivas, né, para tirar o volume negativo delas. Então o encaixe do torso tá pronto, ó. A mão tá encaixando perfeito, ó. A mão, essa tá encaixando perfeito, o torso tá encaixando perfeito, as caveirinhas estão encaixando, a ombreira tá encaixando e a cabeça tá encaixando. Agora eu vou trabalhar um pouquinho na cabeça. O que precisa encaixar aqui na cabeça? A cabeça no torso, que é o que eu acabei de fazer, e as mechas de cabelo, de barba, né? E aqui vai ser bem tranquilo. Ó, vou pegar aqui os cabelinhos. Ó, a cabeça vou jogar lá pra cima. Os cabelos lá pra cima também. E as 3 chuquinhas aí da barba. No caso, né, eu quero extrair o volume das chuquinhas dele da cabeça, e não o contrário. Tá vendo? Eu quero que isso aqui encaixe na cabeça. Então, basta aqui deixar a cabeça como volume positivo e essas duas como volume negativo. E aqui eu vou criar uma pasta. Coloco qualquer nome aleatório. Coloco na ordem certinha, a cabeça acima e as outras duas abaixo. Vou deixar tudo negativo aqui só para facilitar a minha vida. Só essas 3 aqui positivas. Aí, ó. Agora eu ligo o Live Boolean e vejo como vai ficar. Olha que interessante, aqui ficou perfeitinho. Já até criou meio que um plug, né? Por causa aquele vão que tem na chuquinha. Talvez só aqui que a chuquinha tá deformando levemente a cabeça dele. Então, essa aqui do cabelo, ó, eu acho que eu vou mover ela um pouquinho pra cima. Pra ela não arrancar esse tampão da cabeça dele. Vou pegar aqui, ó. Fazer mais ou menos isso. Agora tá melhor, tá vendo? Agora não tá colidindo com a cabeça. Então o Live Boolean é muito legal pra ver essas possíveis colisões também. Então, ó, perfeito. Vou dar aqui na pasta Boolean Folder. Foi gerada a nova cabeça aqui já com os encaixes. Posso deletar a cabeça antiga. Então a cabeça agora já está perfeita. Todos os encaixes aqui já estão funcionando. Vamos ver o que mais que falta aqui. Ombreira já foi, cabeça já foi. Vou desligar o Live Boolean por enquanto. A perna já está encostando perfeitamente aqui no torso. Faltam as caveirinhas, né? Elas já estão encaixando bem no torso, mas faltou encaixar bem na perna também. Então vamos trabalhar nisso. Vou levar as pernas lá para cima e as caveirinhas também. A perna que eu quero que seja o volume positivo, né? Eu quero que as caveiras encaixem na perna e não o contrário. Então, vou colocar as caveirinhas em segundo plano. As duas estão visíveis, ligo o negativo das caveirinhas e ligo o Live Boolean e vejo no que vai dar. E aqui, ó. Aqui tá funcionando bem. Só essas cordinhas aqui que estão ferrando um pouco a colisão. Porque imagina só como vai ser difícil encaixar essas caveirinhas perfeitamente nele. Tendo essas cordas, né? Essas cordas viraram quase que um encaixe. Então, eu vou vir aqui na parte de dentro e vou dar um smooth nessas partes para encaixar mais fácil. E vou vendo como vai alterando, ó. Posso até dar um smooth com o Live Boolean ligado mesmo. Olha que legal. Eu quero que fique bem redondinho aqui. Vou conferir lá como ficou nas caveirinhas. Ó, desse jeito. Posso vir com o Tree Dynamic aqui, dar uma leve refinada. Isso aqui ninguém vai ver, beleza? Vai ficar pro lado de dentro, então não tem problema. Então essa cordinha aqui eu não resolvi. Tem essa cordinha aqui também que tá ferrando um pouco o esquema, então eu vou vir com o Smooth aqui, ó. Lembrando que eu tô com as caveirinhas selecionadas e o Live Boolean ligado. Pronto, já deu o Smooth, resolveu? Agora eu vou ver o estrago que eu fiz ali atrás. Mas nem foi estrago não, né? Tranquilo. Beleza. Deixa eu ver a outra. A outra nem tá... A corda nem tá atrapalhando, não. Então é importante, quando a gente está fazendo isso, a gente simular na nossa cabeça mais ou menos como vai ficar o encaixe. Eu gosto de pegar a subtool que estou trabalhando e fazer assim, ó. Para ver mais ou menos, pô, será que vai encaixar bem? Eu acho que essa cabeça está entrando muito aqui no cinto. Eu vou pegar ela, vou mover um pouquinho para fora. Eu não vou deixar ela encostando no cinto. Vou deixar ela assim, ó. Vai ficar meio amassada, mas é uma coisa super estilizada, né? Então não tem problema. Assim eu acho que vai funcionar melhor. Ao mover a cabeça aqui, né, dessa caveirinha,
acabou que talvez o torso mude um pouquinho. Porque lembra que eu tinha feito um buraquinho no torso pra encaixar a caveira? Esse buraquinho aqui, ó. Então eu posso dar um smooth aqui pra preencher um pouquinho isso aqui. Com clay. Tentar dar uma suavizada, né? Que não precisava ter feito tanto isso. Foi falha minha. Então com o Trim Dynamic eu vou removendo esse estrago que eu fiz aqui, preencho um pouquinho. E depois eu vou conferir, né? Pra ter certeza que não tá colidindo. Mas tá legal ficar levemente amassado porque a caveira quase encosta ali, né? Então não tem problema não. Mas vamos continuar aqui com a caveirinha. Começa a ficar uma bagunça, né, de pasta, mas é assim mesmo, né? Relaxa. Ligar o Live Boolean. Aqui eu acho que funcionou bem. Então vou dar o Live Boolean aqui na perna. Criar uma pasta. Um nome aleatório. Caveirinha aqui em segundo. Tudo visível, certinho. Boolean Folder. Ó, deu a mensagem de novo. Mas funcionou bem. Então ignora. Posso deletar a perna antiga. Eu, particularmente, não gosto quando o corte é feito muito seco assim. Tá vendo? As caveirinhas estão encaixando bem, né? Teoricamente, quando encaixar não vai dar pra ver nada. Mas, no mundo físico, quando a gente imprime as peças, não necessariamente elas vão se encaixar perfeitamente. Então pode ser que esse encontro fique visível. Para suavizar um pouco isso, eu gosto de pegar o Trim Dynamic e, aos poucos, assim, ó, dar uma leve suavizada para tirar essa quina dura, sabe? Para dar a sensação de que a caveirinha, ao encostar na perna dele, tá amassando um pouco a perna e não atravessando. Senão fica muito falso, sacou? Então, ó, sem dar smooth, porque se dá smooth, às vezes vai alisar de um jeito que a perna vai colidir com a caveira. Então, só com o Trim Dynamic, eu vou suavizando um pouco. Isso que eu tô ensinando aqui é o que eu faço assim profissionalmente, sabe? É coisa que você não acha realmente na internet. Então, eu tô dando aqueles toques pro seu modelo ficar com acabamento impecável. A grande maioria das pessoas não tá nem aí pra isso. Corta de qualquer jeito e aí o resultado você vê aquela coisa cheia de encaixes, né? Aqui eu tô ensinando aquela técnica fina mesmo. Ou você poderia lixar isso na mão, né? Mas vai dar mais trabalho, melhor fazer no 3D mesmo. Aqui no tecido também, ó, vou suavizando. Aí desse jeito, ó, mesmo se não encaixar perfeito, eu vou ver assim, pô, a caveirinha tá fazendo uma pressão na perna dele, fica até uma coisa realista, né? Então, a caveirinha tá encaixando aqui. Deixa eu ver o que mais que ficou faltando. Ficou faltando apenas a perna do orc, os pés dele, encaixarem perfeitamente na base. Porque o resto, ó, o boolean que a gente fez com o torso resolveu esse problema. Já resolveu esse problema. Esse problema, esse problema, esse problema. Na cabeça a gente já fez isso, 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 isso. As caveirinhas a gente já fez tudo aqui. O machado já tá um corte seco, né, que não tem colisão, então tá funcionando bem. Só faltou de fato mesmo esse encaixe, né? Ver se o machado tá encostando no chão e ver como que o pé dele tá encostando no chão. Então vamos resolver isso agora. Vou levar aqui a base lá pra cima. As duas, né? Agora a base são duas peças. E os pés dele também. Aqui teria diversas maneiras de fazer. Eu poderia usar Boolean, por exemplo, colocar negativo aqui a base e ligar o Boolean. Ele vai cortar um pouco do pé do chão, do pé dele, né? Tá vendo? Mas vai ficar meio estranho, né? Eu não sei. Ou poderia fazer o Boolean ao contrário. Colocar as duas bases positivas e o pé dele negativo. Aí cavaria o pé dele na base. Só que vai ficar um pouco estranho também, porque, de novo, não vai encaixar perfeitamente. E a gente vai ver que o chão tá meio afundado. Então, a melhor coisa que eu acho para fazer aqui é o seguinte. Fazer esse esquema que eu fiz, né? De deixar as duas bases assim. Com a perna no Boolean, negativa, né? E pegar o Move Brush, bem grande, ó. E ir movendo levemente o pé dele até ele praticamente não tocar as bases, quer ver? Ó, seguro o Alt para fazer de acordo com a normal, né? Com o Move bem grande e vou arrastando, ó. Quando começar a não tocar, ficou... Aí tá bom. Eu não quero levantar muito o pé dele, senão vai ficar assim, né? Pô, vai ficar estranho.
Eu quero que mal toque a base. Pode até tocar um pouquinho. Tá vendo? Desse jeito fica legal, ó. Se a gente der Ctrl Z, tá vendo? Eu movi bem pouquinho o pé dele, não deformou. O pé continua legal. Só que ele tá, assim, quando a gente for encaixar na base, vai encaixar bem e vai dar a sensação dele estar realmente com peso, né, sobre a base. Então vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá tocando só um pouquinho, mas esse pouquinho não tem problema. Esse degrau aqui tá mais alto, né, esse tijolinho, então aqui eu tenho que mover mais. Tá vendo? Ó, esse tijolinho mais alto, então o pé dele fica mais alto um pouco. Olha lá, parece que ele tá com peso, né, que ele tá plantado no chão, mas não tá colidindo. Essa colisão mínima não faz muita diferença. Até se eu quiser, né, eu posso selecionar aqui essa pedra, que tá mais colidindo, e com o Trim Dynamic e pulindo ela um pouco, só para tirar esse voluminho. Aqui também, se eu quiser polir um pouquinho, posso pegar o clay negativo, ó. Tá vendo? Essas partes escuras são as partes que ela tá colidindo com o pé. Tá vendo? Então eu posso vir aqui de leve, só para garantir que não vai ter problema. Beleza. Então, ó, o personagem já tá... As peças já estão todas encaixando. Ah, falta... Esqueci, foi mal. Falta só conferir o machado, né? Se ele tá atravessando o chão. Para garantir que ele não atravessa, né? Eu posso até vir no olhômetro aqui mesmo, ó. Com o move bem grandão, eu vou subir ele um pouco. Até ele não tocar o chão, ó. Pronto. Dá até pra ver que sim. Dá pra ter uma noção que ele não tá tocando. Ele parece que ele tá, mas não tá. Só tem um movezinho. Então pronto. Todas as peças estão encaixando perfeitamente entre si. O corte aqui tá feito. Já dá para imprimir isso aqui sem problemas. Mas gera aquela questão, né? Pô, quando eu for colar a cabeça no corpo, quando eu for colar o cabo do machado, como que eu vou garantir que o encaixe vai ficar perfeito, né? Pode girar um pouquinho para um lado para o outro, então não fica legal. Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer agora é uma parte que eu acho até bastante divertida, que é colocar os plugs no personagem. Então, eu vou colocar, por exemplo, um plug aqui entre o braço e o torso, outro aqui, um da ombreira e por aí vai. E é muito comum entre meus alunos uma dúvida que é a seguinte: pô, mas por exemplo, se eu quero colocar um plug aqui entre o torso e a pelvis dele, aqui a cintura, eu coloco o plug saindo da perna para o torso, desse jeito, ou do torso para a perna. E a resposta que eu dou é que sim, depende de cada situação, mas eu gosto de pensar de colocar os buracos, né, a parte negativa, nas partes que tem mais volume. Então, por exemplo, aqui ó, o torso é muito mais volumoso que a perna, então faz mais sentido a gente ter um plug aqui, saindo da perna para o torso, sacou? É a mesma coisa aqui do braço, né? Talvez, no caso do braço, ele tem até um pouco mais volume. Eu acho que seria talvez mais interessante fazer um plug saindo do torso, né, para o braço. Aqui do torso para o braço também. Aqui, ó, nós vamos fazer um plugzinho saindo da mão, assim, dos dois lados, indo para o cabo do machado. Aqui nós vamos fazer plug saindo da barba para as chuquinhas, desse sentido. E aqui, depois vou pensar. Vamos fazendo aos poucos aí que eu vou pensando em umas soluções. Então bora lá. Aqui eu já posso até deletar as pastas, porque já não faz sentido mais ficar separando em pasta, né? Fica até meio chato. Vou tirando tudo das pastas aqui, que as pastas vão sendo deletadas. Beleza. Para fazer plug é bem simples, lembra? Você vai usar aquele brush que eu deixei disponível para download. Vou até deixar ele aqui de novo, caso você tenha perdido na aula passada. Mas é aquele brush de plugs que eu criei. Vou pegar ele aqui. Pronto. Eu vou usar aquele plug mais comum que eu sempre uso, que é esse aqui, ó. Que é uma parte mais fina, né? Esse plug mais quadrado, o encaixe dele fica mais perfeito. Mas é mais difícil de encaixar. Esse aqui ele é mais fácil, ele entra mais fácil. Imagina, a ponta dele é mais fina, então é mais fácil encaixar. Às vezes esse aqui a gente imprime o modelo e não consegue encaixar de jeito nenhum, tem que ficar lixando. Esse outro plug aqui, esse primeiro, é um plug que ele só encaixa de um lado. Então, por exemplo, se a gente tem uma base redonda, alguma peça que a pessoa pode encaixar errado, eu gosto de colocar esse plug, para garantir que a pessoa vai encaixar corretamente. Esse plug, por exemplo, talvez seria interessante usar ele na barba. Porque essa barba, né, a gente pode posicionar ela de 4 maneiras diferentes. Ao colocar esse plug, a gente garante que ela vai ficar perfeita. Então, vamos lá. O primeiro plug que eu vou fazer aqui é do braço. Eu vou
No caso, eu vou colocar o plug no torso. Vou selecionar o torso aqui. Vou pegar esse plug mesmo que eu falei que é o mais comum que eu uso. Vou colocar ele num tamanho menor aqui, ó, desse tamanho mais ou menos. Vou clicar, arrastar e segurar o Ctrl. Se eu não segurar o Ctrl, olha o que acontece. Se eu começar a arrastar demais, ele começa a deformar o plug, ó. Às vezes ele fica muito fininho. Ao clicar, arrastar e segurar o Ctrl, eu garanto que ele vai ficar no formato original dele. Então eu gosto de fazer isso. Eu clico, arrasto e seguro o Ctrl. Aí, ó, o que eu gosto de fazer é o seguinte. Posicionei aqui. Parece que tá numa posição legal. Eu vou ligar aqui a visão do braço, como eu estou vendo aqui, e vou ligar a transparência. Porque eu consigo ver, né, se a parede está muito fina. Porque imagina só, se eu posicionar esse plug meio torto para cá, olha só, essa parte está uma parede imensa e essa parte aqui está uma parede muito fina, que vai ficar muito frágil. Nesse caso até o plug até saiu do lugar, né? Então, é interessante a gente colocar o plug e depois ir conferindo para ver se está na melhor posição possível. Por exemplo, aqui talvez eu possa girar ele um pouco. Talvez ele não precise ser tão comprido, né? Pode ser um pouco mais curto. E não tem regra, é ter bom senso mesmo. Tenta imaginar fisicamente aquela peça na sua mão. Ela vai encaixar bem? Ela vai ficar firme? É isso que você tem que pensar. E também a direção do plug, né? Por exemplo, se eu colocar o plug nesse sentido, assim, ó, muito torto, significa o quê? Que o braço... Quer ver, ó? Significa que o braço, ele vai encaixar nesse sentido assim, ó. Então a direção do plug dita a direção que a peça vai se encaixar. No caso, eu quero que ele encaixe reto, né? Desse jeito. E um jeito até legal de testar esse encaixe para ver se está indo bem é você posicionar o plug, igual eu fiz aqui, ó. Posicionei. Aí eu pego o Move do Transpose Line, clico aqui na face para Transpose Line ficar perpendicular ao plug. Aí eu seleciono o braço, a subtool do braço. Tá vendo que continua na mesma posição o Move? E agora com a bolinha do meio aqui e o Shift selecionado, eu vou testando o encaixe. Olha que legal. Eu estou simulando na vida real, né? Na vida real ele vai encaixar nesse sentido. E funcionou perfeito. Então, posicionei aqui o plug. Por enquanto vou deixar aqui. Eu vou unir o plug ao torso depois, mas por enquanto deixa. Mas eu já vou cavar aqui o buraco no braço do orc. O braço já vai ficar 100% finalizado. Então, ó. Eu vou levar o plug... Ou você leva lá pra baixo, lá pra cima. Eu gosto de levar pra cima mesmo. Levei o braço lá pra cima. É gambiarra aí de organização. Mas enfim. Ó, levei o torso pra cima. Eu vou duplicar o torso. Vou levar um torso pra baixo, né? Vou pegar esse torso aqui que eu dupliquei. Vou dar um Auto Groups nele. Vou pegar o Ctrl Shift aqui, selecionar o plug. E vou dar um Delete Hidden pra deletar o torso. O que eu fiz aqui é isolar o plug, né? Vou dar um inflate, lembra? Para ficar aquela distânciazinha para encaixar melhor. Então, ó, vou vir aqui no Deformation. Inflate. Inflate é uma coisa que eu vou usar muito, então eu vou até colocar na minha interface, ó. Vou vir aqui em Preference, Enable Customize. Inflate eu uso direto, então vou até deixar aqui. Pronto. Store, ok. Beleza. E agora vai um inflate, né, um número que fique legal. Não necessariamente o número que eu usar agora vai funcionar para você. Você tem que ter uma noção, né? Coloca uma distância legal, por exemplo, o orc desse tamanho, um tamanho bom na minha tela. Quanto seria um inflate razoável, sabe? Tem que ter um bom senso, não tem regra. Se o seu objeto estiver muito grande, você vai dar um inflate grande. Se estiver pequeno, você vai dar um inflate pequeno. Ó, 3 aqui eu acho que fica pouco. Eu acho que vou colocar 4. Tá vendo? 4 eu vejo que dá uma infladinha boa, ele fica mais cheinho, vai ter uma distância legal. Essa distância é bom ter, porque a gente ainda vai passar cola no personagem, né? Quando for colar ele. Às vezes tem tinta, tem primer, então é importante ter essa distânciazinha. Se a gente imprime perfeitamente encaixando, não vai encaixar, você vai ter que ficar lixando muito tempo. Então é melhor sobrar um pouquinho sim. Então, ó, deu um inflate no plugzinho, vou colocar o braço acima dele, vou criar uma pasta, com um nome qualquer, colocar o plug e o braço lá dentro, volume negativo, ligo o Live Boolean, deixo o plugzinho invisível, tiro o solo. Opa, deixa eu tirar aqui. E pronto, ó. Perfeito. Só que antes eu vou salvar, ó. Eu vou salvar como orc, sei lá, corte, final, 30, por exemplo. Que aí esse é o arquivo que eu sei que o corte está feito.
Então, se eu precisar de algum backup de alguma peça que eu deletei sem querer, eu volto nesse arquivo. A partir de agora, eu vou salvar como plugs, por exemplo. Então, ó, aqui tá certo, vou dar um boolean. Deu boolean, ó, funcionou certinho. Deleta esse braço já. Aqui já tá chegando na reta final, hein? O arquivo já tá quase pronto. Então, ó, esse braço, para não pintar de azul, eu vou pintar, sei lá, de amarelo, qualquer cor aqui, ó. Pronto. Agora eu sei que tá tudo de amarelo já tá com plug pronto. Tudo que tá azul ou branco, né? Tipo, eu acabei de pintando de branco algumas coisas. Deixa eu pintar de azul aqui só para ficar certinho. Tudo que tá azul já tá cortado, mas falta plug. Assim eu consigo organizar meus arquivos. Então, ó, esse braço aqui já tá pronto. Vamos agora adicionar um plug da ombreira dele pro torso, né? Eu vou colocar um plug nesse sentido aqui. Pega o plug. A ombreira pode ser que a pessoa confunda na hora de encaixar, porque ela é bem simétrica, né? A pessoa pode tentar encaixar desse lado ou desse lado, sabe? Então, para garantir aqui, eu vou colocar esse plug diferente. Aí não tem erro, né? Esse plug aqui só encaixa de um jeito. Então vou pegar aqui, ó. Colocar ele bem grandão. E vou ver como que ele vai ficar no torso. Vou levar aqui a ombreira e o torso lá pra cima. Aqui eu gosto, né, por exemplo, de deixar só o torso e a ombreira visível e ligar o Live Boolean. Para ter um preview de como que tá encaixando uma peça na outra. Tá vendo, ó? Assim eu consigo ver se tá encaixando bem. Aqui, ó, eu tô achando o plug muito grande e muito... sei lá, muito grande. Eu vou diminuir a escala dele. Então eu não fico preso ao primeiro plug que eu coloquei, não. Eu trabalho bastante na escala, na posição, na rotação dele, né? Agora ele ficou tão curto agora que ele não tá entrando todo, né? Ele tá ficando meio estranho ali. E também ele não tá encaixando até o fundo lá do torso. Então nesse caso, se eu quiser deixar o plug mais profundo, eu pego o Move, clico aqui e com o Shift segurado eu vou usando essa terceira bolinha aqui para deixar ele mais comprido. Aí com o Move de novo eu posso mover ele um pouco aqui. Aí ficou um encaixe legal. Eu acho que ele tá muito profundo, né? Não sei, deixa eu dar uma... eu acho que plug muito profundo, ele é mais difícil de encaixar também, né? Então tem que pensar nisso também. Essa profundidade eu acho que tá legal. Só que deu um problema, né? Ele ultrapassou aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima com o Move e com a primeira bolinha eu vou achatar ele. Até ele entrar lá dentro da ombreira. O que restar aqui eu posso pegar o clay negativo mesmo, qualquer coisa, e ir afundando. Não tem problema. Só garantir, né, que olhando do lado de dentro, que não esteja nada faltando. Eu quero que ele fique 100% sólido, né, atravessando bem certinho. Então, ó, o plug aqui foi legal. Então vou fazer o mesmo esquema. Vou duplicar a ombreira, separar o plug, dar um inflate de 4, né. Aqui eu vou usar 4 para todos, eu acho. Eu acho que sim. Porque fica um valor fixo, né, todos vão ter a mesma distância. E vou fazer o mesmo processo, então bora lá. Vou acelerar um pouquinho o Auto Groups, deleto a ombreira, dou inflate de 4, pego o torso aqui, crio uma layer, new folder, layer não, né, folder, coloco o plug ali, negativo já tá, tudo visível, tiro aqui, boolean folder. Às vezes ele vai dar algum aviso, aí a gente confere, né? Se ele der o aviso e não tiver feito buraco, é porque tem alguma coisa errada. Aí tem que ver aquele close holes, aquelas coisas. Deu certo? Posso deletar aqui esse torso antigo, deleto o plug. Então aqui, ó, se eu quiser conferir, né, se está encaixando bem, eu pego aqui o Move, clico aqui no buraco que o plug fez, seleciono a ombreira aqui, ó, e com a bolinha do meio aqui e o Shift eu vou simulando, né, para ver se ela está encaixando. E pelo visto, ó, perfeitinho. Vai funcionar perfeito esse encaixe. Então, feito isso, vou pintar ela da mesma cor aqui. E vamos partir para a próxima. Aqui não tem muito segredo não. Eu vou fazer isso para todos as peças. Vai ficar uma coisa meio repetitiva, mas é isso aí. Agora até o final fazendo isso para todos. Aqui eu poderia fazer um plug da cabeça pro
pro torso, mas por questão de impressão 3D, por experiência própria, se tiver um plug na cabeça vai ser um pouco mais chato de imprimir. Então eu vou fazer o contrário, vou fazer um plugzinho saindo do torso para a cabeça. Pode ser um plug raso, né? Não precisa de ser nada muito grande, não. Vou usar o plug normal mesmo, já que ninguém vai colocar a cabeça dele virado para trás, né? Espero que não. Se eu estiver achando ele muito para fora, eu mando mais para dentro. Pronto, só isso aqui já resolve. Veja a posição, se tá boa, pronto. Vou pegar a cabeça, duplicar o torso, Auto Groups, seleciono, deleto, inflate de 4, pego a cabeça, crio uma pasta, coloco o plugzinho dentro da pasta abaixo, coloco aqui negativo, vou deixar só os dois visíveis, desligo o solo com Live Boolean, ó, pronto. Boolean Folder. Deleto a cabeça antiga, deleto o plug. Se eu quiser testar, eu clico aqui, deixo o corpo visível, encaixe perfeito. Agora, ó, eu vou fazer os encaixes da... Não vou pintar a cabeça de verde ainda, por quê? Porque ainda tem os encaixes que eu tenho que fazer, né? Das barbinhas aqui e do rabo de cavalo. E aqui, ó, a gente pode fazer tudo separado, mas eu gosto de otimizar meu tempo. Eu gosto de fazer vários plugs ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou posicionar um plugzinho na chuquinha dele, no rabo de cavalo. No caso, né, como eu falei, esse rabo de cavalo é muito fácil confundir o lado, então eu vou usar o primeiro plug, que só tem um lado de encaixar, e vou colocar um plugzinho aqui. Mas no caso, eu acho que vai ser melhor para impressão 3D colocar o plug saindo do cabelo. Então eu vou inverter. Volta um pouco aí, ó. Vou fazer o plug saindo daqui. Não quero o plug visível, né? Então eu vou fazer um pouco mais fino. Confiro, né? Aqui eu vou deixar visível só esse plug e o cabelo, né? Para conferir aquela questão que eu falei da parede. Tá vendo? Seria melhor ele posicionar ele mais aqui. Um pouco maior, talvez. E um pouco mais profundo. Deixa eu ver de cima aqui. Ó, de cima ele tá muito deslocado, então eu tento colocar ele numa posição legal. E ele não pode ficar voando assim não, ó. Desse jeito que não funciona bem. Nesse caso, eu vou pegar o Move, vou clicar aqui em cima, vou usar o Shift com a terceira bolinha aqui e afundar. Eu quero que ele esteja realmente afundado na cabeça. Ah lá, é que eu tô conseguindo ver um pouquinho do plug ainda. Então eu posso girar ele talvez um pouco, né? Pra tirar essa quina, ó. Tá vendo que essa quina aqui tá aparecendo? Então eu vou pegar aqui e vou girar ele. Pra girar nesse eixo é fácil, né? Basta eu pegar o Rotate, clicar aqui em cima, só dar um clique e usar essa bolinha do meio. Aí eu consigo girar fácil. Vejo as paredes. Pô, parece que tá tudo ok. Vou deixar ele só um pouquinho mais fino, né? Só pra garantir. Tá assim agora. Beleza. Agora eu vou fazer os mesmos plugs lá pra baixo. Tá vendo que eu vou matar vários coelhos com uma cajadada só? Ó, vou fazer um plug aqui. E aqui é pras barbinhas dele. Deixa eu ver. Vou deixar um pouco mais comprido também, um pouco mais pra fora. Esse tamanho eu acho que tá legal. Pronto. Vou colocar o mesmo tamanho aqui. Um pouquinho mais pra fora também. No meio, né, já que é uma barba maior, vou colocar um plug um pouco maior. Aí, ficou legal. Os plugs eu acho que vai funcionar bem. Então, ó, eu vou duplicar a cabeça. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Acho que tá tudo ok. Vou duplicar a cabeça. Vou dar um Auto Groups aqui. Vou selecionar a cabeça, inverter a seleção e deletar. Delete Hidden. Deixei só os plugs visíveis, os 4 plugs. Vou dar um inflate aqui de 4 neles, ó. Todos ao mesmo tempo. E no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar o rabo de cavalo dele com as partes da barba. Vou dar um merge down aqui, ó. Porque eu já vou fazer só um boolean e já vou resolver isso tudo.
Então eu vou criar uma pasta agora. Opa, new folder. Coloco os plugzinhos novos que eu criei. Deixo visível aqui. Deixo negativo. Live Boolean, ó. Como vai ficar? Tá vendo os buracos aqui? Confiro se está tudo certo, né? Se não tem nenhuma colisão nem nada do tipo. Parece perfeitinho. Vou dar um Boolean folder. Aí, ó, já fiz todos ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que economizar esse tempo. Se você quiser fazer um por um, tiver mais segurança assim, beleza. Mas com o tempo você vai ganhando mais noção, assim, vai fazendo as coisas mais rápido. Mais rapidamente. Deletar os plugs antigos aqui, os cabelos antigos. Então, ó. Aqui, a cabeça já está pronta. Vou fazer agora o encaixe desse braço. Aqui é igualzinho o outro, só tem a questão aqui do machado. E o machado é igualzinho o cabelo, né? Para não ter risco da pessoa encaixar, na pessoa no caso eu, né? Encaixar da maneira errada. Ou se você for fazer esse modelo para vender, né, para alguém, então tem que pensar nisso também. Vou usar esse plug também. Então, ó, clicar aqui. Talvez um pouco mais fino. Mais comprido, ó. Posicionar ele bem no centro, para não ter risco de ter parede fina. Beleza. Fazer a mesma coisa aqui embaixo. Beleza. E no caso aqui eu vou colocar esse plug simples aqui atrás. No caso eu vou colocar no braço, né? Igual, no torso, igual eu tinha feito antes. Confiro aqui se a parede está legal. Pronto, tá parecendo perfeitinho. Esse plug aqui de cima, já que a lâmina do machado vai ter um certo peso, só para garantir que vai ficar mais resistente, eu vou fazer ele um pouco mais comprido. Quanto menor o plug, mais fácil é de desencaixar. Imagina só, um plug rasinho. Facilmente, mesmo com cola, às vezes você consegue tirar. Já um plug grande, né, vai ter mais superfície de contato. A cola vai aderir muito mais, então um plug maior vai tender a dar mais segurança para o seu modelo. Então aqui, ó, vou colocar um plug um pouco maior. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cavar o buraco aqui do braço dele, né, que está com o plug do torso. Não vou ficar repetindo muito não, então vou até acelerar um pouquinho aqui. E depois vou fazer o boolean desse passo do machado para fazer o buraco desse plug e do cabo do machado para fazer o buraco desse plug aqui. Beleza? Então bora lá. Ó, aqui eu vacilei. Eu devia ter salvado, né? Antes de deletar a mão original desse aqui sem os plugs, eu devia ter feito um backup. Por quê? Agora que eu vou fazer os buracos aqui da lâmina e do cabo do machado, eu não tenho mais o plug solto. Porque ao dar o boolean aqui para fazer esse buraco, esses plugs ficaram unidos à malha. Saca só. Se eu der um auto groups aqui, ó, eles vão ficar todos juntos. Então eu não consigo separar aqui mais. Mas, por sorte, dá para fazer uma gambiarrazinha aqui. Se você estiver assistindo, né, estiver assistindo a aula e estiver fazendo seu arquivo, não cometa esse erro. Mas já que eu cometi, eu vou mostrar uma saída. Vou duplicar essa mão. Já que manteve esses polygroups dos plugs, eu consigo isolar eles, ó. Dá um delete hidden. E eu tenho basicamente os plugs de novo, né? Eu não precisaria de ter feito isso se eu tivesse feito backup, mas já que eu fiz, dá para resolver fácil. Aqui eu só vou dar um close roles. E pronto, já tem os plugs aqui para fazer o boolean negativo. Só dar um inflate de 4 neles. Agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Eu vou juntar o cabo do machado com a lâmina. Para economizar tempo, a mesma coisa que eu fiz lá no cabelo. Vou criar a pasta aqui. Vou colocar os dois plugs já de uma vez. Com o volume negativo. Ligar o Live Boolean. E pronto, já vou fazer os buracos nas duas partes da arma ao mesmo tempo. Deu recadozinho, mas aparentemente deu certo, então eu ignoro o ZBrush.
pintando tudo de verde. Agora, deixa eu ver. Vou fazer um encontro da perna com o torso dele. Quando o encontro é maior, né? Quando é uma área grande assim, eu gosto de colocar um plug um pouco maior. Então, vou fazer um plug bem grandão assim. Não precisa nem ser tão fundo, não. Porque, de novo, né? Quanto maior, assim, mais superfície de contato, né? Tende a ficar um encontro melhor. E já que é uma peça grande que vai sustentar o peso dele todo, vou até dar uma chatada assim no plug e posicionar ele aqui. Ver se o plug não tá vazando, né? Às vezes a gente coloca o plug, vai ver ele tá aparecendo em alguma parte assim. Então, ó, assim eu acho que ficou legal. Vai encaixar bem, né? Mesmo esquema, duplicar a perna, levar pra cima, auto groups, etc. Já tá cansado de saber isso, né? Não esquece do inflate, hein? Sem inflate vai ser muito difícil encaixar isso. Então agora o torso já tá todo pronto, né? Posso dar um fill object aqui nele. Falta só fazer o encaixe então da perna com a caveirinha e das pernas com a base. E da base com ela mesma. Aqui, ó, nas caveirinhas, eu tenho que escolher uma posição legal aqui para colocar os plugs nelas. Vou deixar só a perna, elas é a perna visível. E eu acho que o ponto médio entre as três é essa aqui, né? Então, é mais fácil, por exemplo, encaixar nesse sentido aqui do que nesse ou nesse. Tá vendo assim, ó? Nesse é difícil, porque pode ter colisão dessa caveirinha aqui. Nesse sentido também é difícil, ó, tem colisão, tá vendo? Isso que a gente tem que prever, ó. Se a gente colocar o plug nesse sentido, como que vai encaixar se ela vai ter colisão? A melhor coisa é nesse sentido aqui. Tá vendo? Encaixa perfeito. Então, eu vou encaixar um plug aqui nela. Nessa caveirinha. Pode ser um plug normal mesmo. Eu vou até... Eu lembro, né, que foi aqui que eu dei smooth, tanto é que tá sem a corda, então eu vou posicionar o plug mais ou menos aqui. Não precisa ser tão gigante assim não, né? Mais ou menos aqui. Posso testar, né, mais ou menos como vai ser o encaixe. Opa, tirar a máscara aqui. Encaixando bem. Vejo assim de lado para ver se tá vendo o plug, ó. Dá dando para ver um pontinho do plug aqui. Então, isso aqui não é legal. Eu não quero que o plug fique visível. Então eu vou mandar ele mais para dentro. Agora ficou legal. Tá encaixando certinho. Posso cavar aqui o buraco para encaixar as caveirinhas na perna do cara. Tá vendo que eu encaixei exatamente onde eu tinha afundado, né? Que é justamente o contato do crânio ali com a perna do personagem. Tô clicando aqui no Boolean Mesh, é costume meu. Só que é mais fácil fazer pela pasta. Ó, dessa vez o ZBrush deu um recado e não deu Boolean. Tá vendo que não gerou nada aqui? Então tenho que investigar aqui para ver se tem alguma coisa errada. Ó, gosto de tirar a máscara, tirar a seleção, para ver se tem alguma coisa selecionada. Dar um delete hidden, dar close holes, que às vezes tem algum buraco que a gente não vê. Alguma coisa tá errada aqui na perna. Pronto, ó, dei um close holes aqui que demorou bastante tempo, adicionou bastante geometria, então tem alguma coisa errada com a perna. Mas agora acho que vai dar certo. O Live Boolean aqui para fazer esse buraco. Vamos ver. Então lembre disso, se você der um Live Boolean, ou der o Boolean, o ZBrush der algum recado e não gerar nada, né, nenhum resultado, ou às vezes ele gera, só continua as partes separadas, é porque tem algum buraco, alguma coisa que está errada. Pronto, agora não deu recado nenhum, gerou a perna aqui. Se eu até quiser conferir, né, por dentro, ó, parece que tá tudo certinho, perfeito. Beleza, então, vou deletar aqui a perna antiga. Lembrando, se o Boolean estiver muito pesado, muito demorado, estiver dando erro, dá uma decimada, né? Dá um decimation master no seu modelo. Essa perna aqui está com 623 mil polígonos, é pesadinha, né? Aqui deu certo, mas se não estiver dando certo com você, você pode tentar reduzir isso antes de fazer o processo. Agora só faltou o encaixe do personagem com a base, né? E aqui eu vou ver mais ou menos o encontro de onde que é a base. Por exemplo, a base está sendo encontrada aqui, né? Qual que é a parte aqui que tem mais contato com o personagem? A outra metade, né? Então, nesse caso, acho que faz muito mais sentido eu colocar o plug nesse pé aqui. E, na verdade, não precisa ter 2 plugs no personagem. Isso é bem opcional. Geralmente só tem um. Então, vou fazer um plug só nesse pé.
Um plug um pouco mais profundo, porque se ficar muito raso, o personagem vai tombar muito fácil, né? Vai descolar muito fácil da base. Então aqui eu vou fazer um plugzinho de respeito, uma coisa mais ou menos assim ou até mais. Não tão profundo, senão vai vazar do outro lado da base, né? Então, vou adicionar um plugzinho aqui. De novo, né? Vou colocar esse plug aqui para não ter risco de colocar o personagem virado para trás ou qualquer coisa do tipo. Que é bem difícil, né? Mas vai que... O que eu já vi de pessoas montando estátuas que eu trabalhei de maneira errada, nó. O pessoal monta espada virada pro lado errado e fica tudo torto. É muito comum isso. Vou colocar ele mais profundo um pouco, só para garantir. Nesse caso, eu vou ter que colocar 2 plugs, só para ter certeza que o personagem não vai tombar. Então, ó, só para facilitar, eu vou vendo ele de baixo, eu pego o Move aqui, seguro o Ctrl com a bolinha do meio, eu arrasto o Move para fazer o plug exatamente do mesmo tamanho no outro pé. E aqui eu só tenho que tomar cuidado, né? No seu caso aí, se o seu encontro da base tiver exatamente sei lá, no calcanhar do personagem, tenta girar a base, porque imagina só se eu fizer um plug aqui, ó, vai ficar estranho, sabe? Vai ficar metade do plug numa metade da base, metade no outro, então isso não é muito bom não. Eu recomendo que o seu plug esteja só em uma metade, para garantir que fica bem resistente. Então, aqui eu vou até deixar essa outra metade invisível para ver os plugs que eu estou colocando. Ah, eles estão com uma distância legal, tá vendo? Não está muito próximo da base, porque se estiver muito próximo da borda, essa parede vai ficar muito fina, vai ficar frágil. Então, desse jeito que eu fiz, eu acho que ficou bem legal. Então, vou pegar aqui, vou duplicar a base, não, a perna dele. No delete. Inflate. Tem até um plugzinho pequeno, sei lá que é isso que eu coloquei aqui, ó. Então tem que tomar cuidado com essas pequenas coisinhas voando aí. Jogo lá pra cima, vou pegar a metade da base que eu vou cortar, que no caso é essa aqui. Então, ó, certinho, né? Fazer um buraco aqui. Perfeito, posso deletar os antigos. E agora, por último, vou fazer um plug que vai unir uma base na outra. Bem simples. Aqui não tem erro, ó. Vou pegar o plug normal mesmo. Eu vou adicionar 2. Um aqui e outro aqui. É melhor do que colocar só um no meio, porque aí a base vai ficar meio bamba, assim vai ficar mais resistente. Ó, bem simples. Nenhum segredo. Então duplico essa base, Auto Groups, pego esses 2 plugzinhos aqui, deleto, o de sempre, né? Crio a pasta aqui, coloco outro plug. Essa parte teoricamente ela é meio chata, mas eu até gosto desses cortes. É uma etapa de finalização, sabe? A gente tá fazendo os toques finais pra acabar o projeto, então eu acho que eu me divirto um pouco, apesar de ficar um pouco repetitivo, né? Salvar, lembra de salvar, hein? Vou colocar o save vai chamar plugs. Que aí eu sei que assim, eu tenho a última etapa antes de colocar os plugs, depois tenho a etapa dos plugs. E pronto, ó, o personagem está todo cortado. A única coisa que falta fazer é que algumas partes tem um plug, mas o plug não está colado ainda nessa parte. Por exemplo, deixa eu ver aqui a ombreira dele. Ó, se a gente tem um Auto Groups na ombreira, a gente vai ver que o plug e a ombreira estão separados. E assim, dependendo do programa que você utilizar na hora de preparar para impressão 3D, pode ser que o programa corrija isso e tudo mais, mas eu particularmente gosto de acabar assim, meu projeto no ZBrush 100% finalizado, assim, sem erro nenhum. E isso aqui pode dar problema. Então, né, agora né, que já está tudo cortado, eu vou pegar essas partes como a ombreira que está com o plug separado. Tá vendo? Ó? Tá separado. E vou dar um boolean para juntar os dois. Bem simples, ó. Pego aqui, por exemplo, o plug, isolei ele, dou um split hidden, crio uma folder aqui, uma pasta para os dois. Coloco os dois aqui. Os dois positivos mesmo.
Dou live boolean. Boolean folder. Opa, tem que tirar o solo, hein? Boolean folder. Aí, agora sim, ó, se eu der um auto groups, eu vou ver que a ombreira ficou colada ao plug. Tanto é se eu olhar por dentro aqui, ó. Posso até partir no meio o plug. Olha lá, eu vejo que elas estão coladas, né? O plug não está lá dentro, eles são uma peça só. Aí eu já posso deletar as peças antigas. E na maioria das peças aqui, que eu já dei boolean, então acabou que não deu isso. Mas eu vou conferindo. Posso pegar cada uma das peças aqui e ficar dando auto groups para conferir, ó. Essa aqui, por exemplo, também. Se eu der um auto groups, os plugs estão separados, então eu vou consertar isso. E eu vou fazendo isso em todas as peças, né? Os plugs aqui também da perna não estão colados, então eu vou acelerar aqui e vou fazer isso para todos os objetos, para garantir que todos os objetos têm só uma casca, que não tem geometria nenhuma lá dentro. Então bora lá. Pronto, ó, fiz esse processo em todos. Então agora eu garanto assim, que todas as peças aqui estão totalmente sólidas e o plug está colado a elas. Então tá tudo certinho, só tem a casca do ovo aqui. Salvar, né, para garantir. Então agora o arquivo está completo, né? Tá tudo cortado, tudo encaixado perfeitinho. É um processo simples, mas que exige alguns cuidados, né? A gente tem que ver essa questão de colisão, às vezes tem uma peça encostando ali que a gente não vê. Então, assista a aula com calma, depois vai fazendo com calma os cortes no seu projeto, sem pressa, tenta fazer tudo bem refinado, tenta imaginar isso aqui, esse modelo impresso na sua mão, você encaixando as peças, então você vai ter criando um bom senso, assim, sabe, de o que vai funcionar e o que não vai. E você viu que assim, não tem segredo, sabe? É ter paciência mesmo e fazer os cortes bem feitos. Muitas pessoas pegariam, por exemplo, esse modelo aqui, vou cortar esse modelo. Aí a pessoa pega e faz um corte aqui e manda imprimir o modelo achando que tá bom. E não vai funcionar bem, vai sair tudo errado, vai ficar corte visível. Então isso aqui que eu estou ensinando para você é uma informação que você não acha na internet de como fazer um corte profissional. Eu fazia exatamente corte desse jeito, trabalhando para grandes estúdios, né, como Prime One e outros. Então, utiliza aí com sabedoria essa aula, vai com calma, pratica em personagens mais simples se você quiser, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um corte bem foda no seu modelo. E na aula que vem, então, né, agora que o modelo já está pronto, eu vou te ensinar a exportar ele na escala certinha, vou ensinar como que eu coloco o nome dos arquivos e tudo mais, beleza? Então é isso. Foi mal pela aula longa e cheia de informação, mas não tem outro jeito, né? Beleza, até mais. Falou!